Olá, boa noite. Falamos ao vivo do estúdio da TV Sergipe. Vamos dar início ao debate entre os candidatos ao governo do estado. É um momento importante dentro do processo democrático e também uma oportunidade para você, eleitor, conhecer e avaliar as propostas dos candidatos que pretendem governar Sergipe nos próximos 4 anos. De acordo com a legislação eleitoral, estão aptos a participar do debate os candidatos por partidos e coligações com representação de no mínimo 5 parlamentares, somando as bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Aqui com a gente, os candidatos Valmir de Francisquinho, do PL, delegado Alessandro, do PSDB, Niuly Campos, do PSOL, Rogério Carvalho, do PT e Fábio, do PSD. A posição dos 5 candidatos foi definida em sorteio. A TV Sergipe espera que este seja um debate respeitoso. Não serão permitidas ofensas pessoais. E é uma honra para mim mediar este momento. Vamos conhecer agora as regras do debate. O debate terá 4 blocos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas serão livres e os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo e no quarto, os temas serão determinados por sorteio. Em todos os blocos, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. A ordem das perguntas foi sorteada numa reunião com a presença de representantes dos candidatos. No primeiro e no segundo blocos, todos os candidatos terão direito a responder uma pergunta. O candidato terá que perguntar sempre a quem não respondeu. No terceiro e no quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a no máximo 2 perguntas. Os candidatos terão 30 segundos para fazer a pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No fim do quarto bloco, os candidatos farão as suas considerações finais. A ordem também foi definida por sorteio com a presença de representantes dos candidatos. As regras aceitas pelos representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, poderá pedir direito de resposta. Esse pedido vai ser analisado por nossa produção. O direito de resposta poderá ser concedido na hora, se não houver dúvida, ou mais tarde, logo que a decisão seja tomada. Se o direito de resposta for concedido, o candidato que se julgou ofendido terá 1 minuto para se manifestar, sempre dentro do tema. Vamos então iniciar o debate. A gente começa a rodada de perguntas com temas livres. Reforço que neste primeiro bloco, cada candidato só poderá ser escolhido uma vez para responder as perguntas. Ou seja, depois que ele for questionado por um adversário, ele não poderá ser questionado por outro neste bloco. A sequência de quem faz as perguntas foi sorteada na presença dos representantes dos candidatos. E o candidato Rogério Carvalho abre a rodada de perguntas deste bloco de tema livre. Candidato, para quem o senhor vai fazer a pergunta? O candidato Valmir de Francisquinho. O senhor tem 30 segundos. Candidato, o senhor é o candidato do presidente Bolsonaro. E o senhor tem dito que não importa que presidente vai ter, mas nós sabemos que o Brasil entrou no mapa da miséria e da fome, o Brasil está aos frangalhos. Eu queria saber do senhor como o senhor consegue apoiar este candidato que destruiu o Brasil. Candidato Valmir, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, eu quero dizer ao candidato Rogério Carvalho, e dizer a ele que hoje nesse assunto ele já ouviu muito da minha parte, de que ele precisa entender, que o governador de Sergipe será Valmir de Francisquinho. Não será Bolsonaro e nem será Lula. Se ele se atém a se apegar na ascensão política ou nos eleitores de Lula para poder tirar proveitos, para poder se eleger ou conseguir votos, números suficientes para estar aí disputando a eleição,
eu não tenho culpa. Eu respondo pelas minhas atitudes, pelos meus atos, voto em Bolsonaro, como todos aqui têm candidato. Todos têm candidato a presidente. E a política, existe essa dinâmica. Eu estou no PL desde 2009 e continuo no PL. O presidente Bolsonaro veio, eu sou partidário e continuo dizendo que acompanho a orientação do partido e voto no presidente Bolsonaro. Eu não escondo de ninguém, não faço política escondendo, nem se encostando em ninguém. Eu digo que respondo pelos meus atos. Quem vai ser governador, quem vai fazer as políticas públicas, as políticas de investimento necessários para melhorar a qualidade de vida é Valmir. O candidato Rogério Carvalho tem agora 1 minuto para a réplica. Eu creio que junto com Lula, aqui em Sergipe, nós temos 5 compromissos que vão transformar a vida dos sergipanos. O primeiro é o Bolsa Família Sergipana, uma renda de até R$ 350 para famílias carentes. O segundo, o passe livre escolar e levar a qualidade do Ateneu Sergipense para todas as escolas estaduais, trazer de volta a Petrobras e fazer a exploração da carnalita e ter de volta os nossos empregos. Vamos zerar as filas de cirurgia e levar água para todos, que é um absurdo. Nos tempos de hoje, a gente ter falta de água e mulheres carregando lata d'água na cabeça para beber, para tomar banho, para cozinhar. A duplicação, vamos, junto com Lula, fazer a duplicação da 235, Itabaiana a 101, a rodovia de Lagarto a Aracaju e concluir a BR-101, que é uma vergonha. Agora o candidato Valmir tem 1 minuto para a tréplica. Olha, o candidato Rogério disse que vai duplicar a BR-235. Ele foi deputado federal, senador da República, e ninguém viu nada nesse sentido de poder andar, a duplicação da BR-235. A BR-101, ela começou no governo Fernando Henrique há mais de 20 anos. Já passou os governos Lula, já passou os governos Dilma e não concluiu, não fizeram ainda. E Vossa Excelência, como aliado do próprio presidente Lula, deveria ter finalizado a obra da duplicação da BR-101, que corta o estado de Sergipe. Então, essa coisa de querer passar para a opinião pública uma imagem de que vai fazer no governo Lula, o governo Lula teve os seus acertos e teve os seus erros. Tanto é que Bolsonaro está aí, presidente da República, e vai para a eleição. Seguindo a ordem do sorteio, agora é a vez do candidato Valmir de Francisquinho fazer a segunda pergunta com tema livre. Candidato, para quem o senhor vai fazer a pergunta? Eu vou fazer para o doutor Rogério, o candidato Rogério Carvalho. O senhor tem 30 segundos. Candidato, eu gostaria de saber como é que o senhor está vendo essa situação do governador do estado agora suspender a licença ambiental para poder barrar a continuidade da construção do Hospital de Amor que está sendo construído no município de Lagarto, o qual o senhor é filho do município de Lagarto. Candidato Rogério, 1 minuto e meio para a resposta. Primeiro, eu acho que é um erro muito grave suspender a licença do hospital, da construção do Hospital do Amor de Lagarto. Aquele hospital vai mudar a realidade econômica e transformar Lagarto num centro de atenção médico hospitalar para toda a região Nordeste. Eu vejo isso como uma ação ruim para a saúde. A saúde que está hoje com milhares de pessoas nas filas esperando por uma cirurgia. A saúde que não recebe investimento há pelo menos uma década, investimento consistente. Os últimos investimentos que foram feitos na saúde foram feitos no período que eu fui secretário de Estado da Saúde, que nós fizemos a reforma e a padronização dos hospitais regionais, a construção de Estância, de Lagarto, a transformação de Itabaiana, Glória, Socorro, Propriar e a construção do SAMU, que foi feito, o SAMU estadual e municipal foi feito no nosso período. Então, eu vejo com pesar essa iniciativa do governo de tentar impedir que o Hospital de Amor entre em operação. São vidas, um desleixo, um desrespeito à vida e às pessoas que têm câncer no nosso estado, atrasar o funcionamento, a entrada de operação do Hospital do Amor em Lagarto. Eu acho isso um desprezo com a vida. Tempo, candidato. Obrigada.
Candidato Valmir de Francisquinho agora tem 1 minuto para a réplica. Olha, o candidato Rogério foi secretário da Saúde e o problema da saúde não foi resolvido quando o Rogério foi secretário, né? Houve um caos absoluto na saúde e reclamação generalizada da população sergipana. A população é testemunha disso. Eu lamento, né, que o governador do estado tenha 100 milhões nas contas, com mais os 20 milhões de juros que deva ter. Né? Lá atrás, o senador Eduardo Amorim, há 12 anos atrás, colocou 100 milhões de reais de sua autoria, de emendas, para a construção do Hospital do Câncer, e as pessoas têm que sair daqui de Sergipe para ser tratado de câncer no município de Arapiraca, em Alagoas. É lamentável isso, eu repudio essa atitude, enquanto pessoas perdem vidas, né, e o governador faz um contrato, né, com o hospital para tratar sergipanos de câncer lá no município de Alagoas. Agora vamos à tréplica. O candidato Rogério tem 1 minuto. Eu quero dizer que o governo atual não só não fez investimento, como reduziu os investimentos na área da saúde. Ou seja, nós não tivemos a modernização dos hospitais regionais, nós não tivemos investimento no SAMU, na ampliação das bases do SAMU, as pessoas reivindicam isso em todo o estado. Não deu continuidade à ampliação do programa de clínicas de saúde da família, que nós construímos 102 foram programadas, 98 clínicas foram entregues. Os centros de especialidades odontológicas não tiveram continuidade à ampliação do número de centros de especialidades odontológicas. Os serviços especializados não foram ampliados, ou seja, a saúde parou em 2010 sem investimento. E não foram abertos novos leitos de terapia intensiva, a não ser por conta da pandemia. Portanto, o Sergipe está devendo ao povo sergipano mais investimento na saúde. De acordo com a ordem do sorteio, agora é a vez do candidato Fábio fazer a terceira pergunta com tema livre. Candidato, a quem o senhor quer fazer a pergunta? Ao senador Alessandro. 30 segundos. Senador Alessandro, no pós-pandemia, o desemprego passou a ser um dos maiores problemas do nosso país. Eu gostaria de saber do senhor quais as suas propostas para a geração de emprego e renda em Sergipe. Candidato delegado, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. O nosso plano de governo é muito claro no sentido da apresentação de propostas concretas para, no médio e longo prazo, fortalecer a educação pública, que é o caminho para resgate de emprego e renda, mas no curto prazo acionar linhas de geração de emprego de rápida atuação. A construção civil, através de programas de moradias populares, reformas de moradias precárias, construção de novas unidades, nós temos uma carência de cerca de 100 mil unidades, o fortalecimento do turismo em Sergipe, que está abandonado há muito tempo, porque esse grupo político que está no poder nunca tratou o turismo de forma técnica e séria, fazer com que também a nossa agricultura seja valorizada, e é preciso para isso ter fundo de aval por parte do governo do estado e fortalecimento de linhas de crédito pelo Banese, assistência técnica efetiva e infraestrutura para poder escoar a produção. Tudo isso depende da intenção, da força e da vontade do governador do estado. Os problemas que nós temos hoje em Sergipe claramente têm nome, têm cara, têm razão de existir. E é muito impressionante você ver os candidatos que representam o governo simplesmente fingindo que não tem nada a ver com isso. Passam 20 anos no poder, nunca questionaram nada, nunca criticaram nada, não apresentaram soluções e agora se apresentam como uma renovação, como uma mudança para Sergipe. Para mudar Sergipe de verdade é preciso dar uma oportunidade para o novo. Uma oportunidade de fechar a torneira da corrupção, investir efetivamente em linhas que façam com que a nossa economia volte a funcionar. E nós temos ideias muito consistentes nesse sentido, em particular a questão da justiça tributária, que a gente vai tratar mais adiante. O candidato Fábio agora tem 1 minuto para a réplica. Eu tenho dito nos nossos programas que quero fazer do emprego um mantra. A geração de emprego é muito importante no nosso plano de governo. E nós temos o Primeiro Emprego Sergipe, o maior programa de geração de primeiro emprego da história do nosso estado, em parceria com a iniciativa privada e com o setor produtivo. Mas nós também precisamos fazer do turismo um grande indutor. E o turismo tem um potencial gigantesco para gerar emprego e renda para o nosso estado. E nós vamos investir na infraestrutura turística do nosso estado e lançar o programa Avança Sergipe, que é um programa de investimento em obras estruturantes, para que, através dessas obras estruturantes, a gente gere mais emprego para os sergipanos e a gente possa mudar a vida dos sergipanos. Gerar emprego é gerar dignidade, é lhe dar a oportunidade de manter a sua família, é lhe dar a oportunidade de você mudar a realidade que você enfrenta hoje no pós-pandemia. Tenha certeza que no nosso governo, geração de emprego e renda será a prioridade número 1.
Agora vamos à tréplica. O candidato delegado Alessandro tem 1 minuto. Você vê com clareza aí a diferença entre o discurso e a prática. O candidato hoje, Fábio, já teve a oportunidade de ser até secretário do Trabalho no governo Jackson. A mistura é grande, mas eu explico. Jackson hoje está com o Rogério. Na época estavam todos juntos. Como secretário, o único legado efetivo de Fábio Mitidieri foi um processo de improbidade que ele responde até hoje. Um prejuízo estimado pelo Ministério Público de mais de R$1 milhão. E processo que fica dormitando ainda nas gavetas do judiciário, porque a justiça, no Brasil em geral, é muito lenta para o rico e muito firme para o pobre. Esse processo até hoje está no seu início, já vai para 7, 8 anos de processo e não tivemos soluções. Esse é o legado sobre trabalho de Fábio Mitidieri. Se você quer mudar de verdade, você tem que mudar essa turma toda. Abrir oportunidades efetivas, verdadeiras de criar linhas e postos de trabalho. O nosso plano de governo tem um compromisso claro, 100 mil novas vagas, formalização dos microempreendedores, incentivo efetivo à produção. É possível mudar Sergipe, Sergipe tem jeito. Agora é a vez do candidato delegado Alessandro fazer a 4ª pergunta com tema livre. E para que todos tenham direito a responder neste bloco, o senhor tem que necessariamente perguntar à candidata Niuli. 30 segundos, candidato. Candidata, a educação é um grande problema no estado de Sergipe. Nos últimos 15 anos, nós não conseguimos atingir um mínimo de desempenho desejável para a educação pública. Eu gostaria de ouvir quais são as suas ideias para esse setor tão importante da atividade pública sergipana. Candidata, 1 minuto e meio para a resposta. De fato, a educação em Sergipe apresenta um cenário caótico. O governo de Sergipe desmontou a carreira dos professores e professoras. Eu sou professora e filha de professora. E o compromisso imediato da nossa gestão como governadora será garantir uma comissão paritária formada entre professores e professoras, a partir do Sintese e governo do Estado, para que a gente possa reestruturar a carreira do magistério. Porque sem valorizar professor e professora, não dá para construir educação de qualidade. Mas é preciso mais. Nós vamos mudar a lógica de gestão da educação em Sergipe. Não só a gestão das próprias escolas precisa ser democrática, mas a gestão da própria educação, fortalecendo conselhos, garantindo a participação de estudantes, de professores e professoras, de profissionais da educação, garantindo ampliação e reestruturação das escolas, também para chegar nos rincões do interior de Sergipe, para que o estudante não precise sair do seu lugar para ter educação de qualidade. Nós vamos garantir educação em tempo integral, sim, mas também educação em tempo parcial, reconhecendo as necessidades da realidade dos estudantes em Sergipe. Nós vamos investir em tecnologia para que essa educação em tempo integral ela não seja só slogan de eleição, seja uma educação que proporcione no contraturno ao aluno, de fato, possibilidade de investir em tecnologia, possibilidade de fazer cultura, arte e dança, uma escola aberta para a comunidade, uma educação antirracista. Agora o delegado Alessandro tem 1 minuto para a réplica. O investimento na educação pública é essencial para que você tenha um futuro em Sergipe. A má gestão desse grupo político que está aqui representado por Rogério Carvalho e Fábio Mitidieri gera um passivo imenso, condena sergipanos ao desemprego, ao subemprego, a essa miséria que a gente vê no estado de Sergipe. Para mudar essa realidade, você precisa combater a evasão escolar e nós temos ferramentas eficientes para isso, criando a poupança do ensino médio para que esse jovem permaneça na escola, um investimento forte em infraestrutura, porque hoje nós temos quase metade das escolas sem sequer situação de atendimento de saneamento básico, metade delas também não tem internet rápida. Você tem que resgatar a carreira do magistério que foi destruída por Belivaldo Chagas, sem nenhum pio de reclamação dos hoje candidatos que tentam se manifestar como de oposição. Toda essa realidade só vai ser modificada quando você efetivamente respeita as pessoas, conversa com as categorias, nós já temos um compromisso com a categoria da educação e ouve a comunidade. A escola em tempo integral é um bom caminho, endereçando esse jovem para a cidadania e para o mercado de trabalho. A candidata Niuli agora tem 1 minuto para a tréplica. É preciso avaliar com clareza quem diz e quem efetivamente tem capacidade de fazer, tem independência para fazer. Aqui estão candidatos ou que representam a continuidade desse governo, que destruiu a carreira da educação em Sergipe, ou que estiveram nesse governo há muito pouco tempo, ou um candidato, por exemplo, que tem como vice-candidato a governador, alguém que entende a importância de fortalecer vouchers para a educação como solução do problema. É fundamental fortalecer a educação pública, de qualidade. Educação que garanta que o seu filho tenha a possibilidade de ir para a escola e ter alimentação adequada, em parceria com a agricultura familiar, em parceria com quem coloca comida na mesa do povo. É fundamental que a gente entenda a lógica de candidatos, por exemplo, que eram bolsonaristas ou que são bolsonaristas, num governo como o de Bolsonaro, que cortou dinheiro da educação, que cortou dinheiro da saúde pública, que imprimiu uma lógica de reduzir gastos públicos com aquilo que é mais importante, como a educação pública.
Agora é a vez da candidata Niuly Campos fazer a quinta pergunta com tema livre. E nesse caso a candidata tem que perguntar ao candidato Fábio, que ainda não foi questionado. A senhora tem 30 segundos, candidata. Candidato Fábio, você falou muito da importância de defender a melhoria do Estado e que você veio para avançar. Eu gostaria de compreender como é que você vai tratar os aposentados em Sergipe. Vai tratar de forma diferente da que Belivaldo trata? Ou vai fazer como o senhor já acredita que é importante, como fez com a reforma da Previdência, tirando o dinheiro dos aposentados? Candidato Fábio, 1 minuto e meio para a resposta. Candidata Niuly, tem que primeiro separar as coisas. Belivaldo é Belivaldo, Fábio é Fábio. Se você quiser entrevistar Belivaldo, você marca uma audiência com ele lá no Palácio, tenho certeza que ele vai lhe receber, mas eu quero discutir aqui o futuro de Sergipe, as propostas para Sergipe. A reforma da Previdência, ela foi necessária, foi feita a reforma da Previdência. Sergipe hoje tem uma Previdência saneada, uma das melhores Previdências do Brasil, porque nós fizemos o dever de casa. Mas é importante que a gente entenda que nós precisamos cuidar dos nossos aposentados, nós precisamos dar a garantia aos nossos aposentados de que eles vão ter um futuro melhor. Eles fizeram uma contribuição importante para o equilíbrio das contas do Estado. Hoje, os aposentados de Sergipe não mais contribuem com os 14%. O governo antecipou para o mês de julho, porque entendeu que até aquele momento Sergipe já estava organizado. É aí que eu falo sempre para vocês. Cuidar das pessoas, cuidar dos servidores, cuidar da nossa Previdência, para que a gente tenha uma Previdência saudável, para que a gente tenha uma Previdência que possa garantir o seu amanhã, o amanhã do seu servidor público. Não dá para ficar olhando para trás, não dá para só olhar o que é que o outro fez, o que é que não fez. Eu posso responder por mim. Quando eu falo que eu sou o avanço das políticas públicas que deram certo, daquilo que a gente entende que o governo do Estado acertou, do salário em dia, do fornecedor em dia, da recuperação da capacidade de pagamento, da recuperação da capacidade de endividamento. É um outro Sergipe, as suas contas estão organizadas. A mesma coisa acontece com a nossa Previdência. Agora a candidata Niuly Campos tem 1 minuto para a réplica. Fábio, você não convence nem a mim, nem ao eleitor sergipano. Porque está claro que você representa a continuidade de um governo que, no pior momento da história do nosso país e do mundo, confiscou 14% do salário da senhora e do senhor que é aposentado. É esse governo que Fábio Metidieri representa. Esse mesmo governo que foi obrigado por muita pressão popular a acabar com esses 14% de confisco, mas que não lhe devolveu esse dinheiro que confiscou do senhor e da senhora. Coisa de 500, 600, 700, 800, R$1.000, que fazem diferença na vida do povo de Sergipe. É importante dizer que esse mesmo parlamentar que aqui está, como Alessandro também, são parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência de Bolsonaro. Essa reforma da Previdência que faz com que o senhor e a senhora hoje, que poderiam estar aposentados, estão aí pagando pedágio por conta desse tipo de política que entende que tem que tirar dinheiro do povo e não garantir direito. Agora o candidato Fábio tem 1 minuto para a tréplica. A candidata Niuly está obcecada com o governador Belivaldo. Eu tenho que dizer que de tempos em tempos o governo federal faz uma reforma da Previdência porque é necessário no Brasil. Fernando Henrique fez uma reforma da Previdência, Lula fez uma reforma da Previdência, Dilma fez uma mini reforma da Previdência, Temer tentou, não conseguiu e foi feito no governo Bolsonaro uma reforma da Previdência. Infelizmente, é uma realidade para que a gente precise sanear as contas do nosso Estado. Nós não estamos aqui para tirar nada de ninguém, não estamos aqui para prejudicar o servidor. Pelo contrário, a reforma da Previdência vem para garantir ao servidor que ele vai ter no seu futuro a sua aposentadoria depositada, que ele não tenha problema lá na hora que ele mais precisa, na hora dele curtir e desfrutar de tudo que ele trabalhou na sua vida, que ele tenha lá a garantia de que o seu dinheiro está reservado. Não é aqui perseguição ao servidor, pelo contrário, o que nós estamos fazendo aqui é a garantia de que o servidor vai ser respeitado. Nós temos hoje uma das melhores previdências do Brasil, porque Sergipe fez o dever de casa e o servidor contribuiu com esse momento. E agora que Sergipe não mais precisa devolver o recurso. Muito obrigada. Vamos agora a um breve intervalo. Voltamos em seguida com o debate com os candidatos a governador de Sergipe. O próximo bloco será de perguntas com temas determinados. Globo nas eleições. Estamos de volta e a gente começa agora a rodada de perguntas com temas determinados. Volto a lembrar que a sequência de quem faz a pergunta foi definida através de sorteio com a presença dos representantes dos candidatos.
Neste bloco também, cada candidato deve responder a apenas uma pergunta. Assim, todos vão perguntar e ser perguntados. Vamos agora sortear o primeiro tema, que, lembrando, esse tema escolhido não volta mais para a urna. Temos aqui o tema combate à corrupção, combate à corrupção. E de acordo com o sorteio, a candidata Niuly Campos inicia essa rodada de perguntas. Candidata, quem a senhora quer perguntar? Eu quero perguntar ao candidato Valmir. A senhora tem 30 segundos. Candidato Valmir, o senhor fala muito que vai fazer um governo diferente em Sergipe, mas é a própria representação, é a personificação do governo que mais trouxe miséria e tragédia para o povo do Brasil, que é o governo Bolsonaro. Um governo repleto de escândalos de corrupção. Como é que o senhor pretende dizer ao povo de Sergipe que vai combater corrupção representando Bolsonaro? Candidato Valmir, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, candidata Niuly, eu quero dizer que combate à corrupção é a obrigação de todo o governo, aparelhando as instituições de fiscalização, né? E vocês insistem, né, em corrupção do governo Bolsonaro. Eu acho que a senhora está muito equivocada, né? Um mar de corrupção foi no governo que a senhora apoia, no governo Lula. Então é preciso, às vezes, a gente saber fazer essas perguntas, né? O governo Bolsonaro, essa coisa de acusar os filhos de Bolsonaro, não teve nenhum dos filhos presos. E no governo Lula, toda essa situação está aí. Eu vejo que esse tipo de comentário, a sociedade não tem nada a ganhar, né, com esse tipo de proposta, com esse tipo de informação à sociedade sergipana. O que a sociedade sergipana precisa é ter um gestor de responsabilidade, de competência, experimentado, testado, né, para poder, quem vai administrar a Sergipe, já disse, é Valmir, não é Lula, não é Bolsonaro. Essa coisa de Bolsonaro e Lula, eles têm que fazer a campanha deles a nível nacional. E nós que estamos aqui nos estúdios da TV Sergipe, devamos nos dirigir diretamente para as políticas que nós vamos implantar para os sergipanos. Os sergipanos é que precisa ter uma resposta concreta de nós candidatos. Agora a candidata Niuly tem 1 minuto para a réplica. Valmir, aqui em Sergipe, também faz parte do sistema da política mais tradicional do Estado, aliado a figuras que foram, inclusive, acusadas por muitos anos. Valmir representa o governo mais desastroso da história do Brasil, um governo fascista, de um candidato, de um presidente da República que, na verdade, fez negociata durante a pandemia, que quase não permitiu que vacinas chegassem no nosso país. O Brasil que sempre foi referência mundial em vacinação. É o candidato que tem 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. É um candidato que defende a família dele. É o candidato das rachadinhas. Esse é o presidente Bolsonaro. E Valmir, apesar de falar para lá e para cá, ele não combate o bolsonarismo, ele não enfrenta as contradições que todo mundo consegue ver num governo de morte, de violência, de ódio às mulheres, como é o governo Bolsonaro. Portanto, quem apoia corrupto, corrupto se torna. O candidato Valmir agora tem 1 minuto para a tréplica. Olha, eu com todo respeito à candidata Niuly, né, a senhora vota em Lula, né? Então é preciso medir as palavras para saber o que está falando, né? Eu vejo que nós que somos candidatos a governador do estado de Sergipe, eu disse, deixa a política nacional para Lula e Bolsonaro responder pela nacional. Nós vamos responder pela política administrativa que nós temos no nosso plano de governo e o que eu entendo de administração. Valmir não é caminho de esperança, Valmir não é uma pessoa que você ainda vai apostar. Valmir foi quem fez, foi quem realizou no município de Itabaiana uma gestão onde nós saímos com 86% de aprovação de um segundo mandato. Né? Nós fomos escolhidos, né, entre os 100 melhores prefeitos do Brasil. Então, quem vai ser responsável pelo estado de Sergipe é Valmir de Francisquinho, governador. Pela ordem do sorteio, agora é a vez do candidato Fábio fazer a segunda pergunta com tema determinado. Vamos sortear aqui mais um tema. Nós temos aqui educação. Educação. Candidato Fábio, a quem o senhor vai perguntar?
Só posso perguntar, eu não posso mais perguntar ao Só Valmir, não pode perguntar ao candidato Valmir. Sergipe... A quem o senhor vai perguntar? Perdão, senador Rogério. Pois bem, 30 segundos. Senador Rogério, Sergipe avançou no IDEB do 22º para o 12º lugar. Como você pretende, no seu futuro governo, fazer com que Sergipe continue avançando na educação? Candidato Rogério, o senhor tem agora 1 minuto e meio para a resposta. Bom, primeiro nós pretendemos incorporar tecnologia em todas as escolas. Nós precisamos definir junto com os professores um novo método didático-pedagógico, embarcar esse método em tecnologia, em plataforma, com tablets, com tecnologia para que os alunos possam levar para casa. A pandemia mostrou isso. Segundo, a gente precisa definir um padrão de qualidade para as escolas. As nossas escolas não têm um padrão de qualidade, não tem teatro, a maioria delas não tem quadra poliesportiva, não tem espaço para outras atividades extracurriculares fundamentais para a formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Portanto, é fundamental que a gente resolva essas questões, além de rediscutir e, junto com os professores, a carreira deles, ou seja, definir uma carreira numa comissão paritária com os professores e definir uma política de valorização salarial de acordo com a ampliação da receita do Estado. Agora, o Estado tem uma confusão, candidato. O fato do Estado ter aprovado na pandemia os alunos, isso deu uma modificação na interpretação da melhoria no IDEB. É preciso tempo para mostrar que não avançou tanto assim, certo? A gente vai fazer com as políticas nossas. O candidato Fábio agora tem 1 minuto para a réplica. No nosso governo, nós vamos ampliar as escolas de ensino integral, que têm reconhecido qualidade, das atuais 76 para 156 escolas. Mas nós também pretendemos ampliar as escolas de ensino profissionalizante, para que a gente possa, juntamente com o primeiro emprego que nós estamos propondo, o programa do primeiro emprego, dar qualificação e gerar emprego para essas pessoas. E aqueles jovens que têm situação de vulnerabilidade, que estão ameaçados de sair da escola, que precisam sustentar a sua família, nós vamos criar o Bolsa Aprendizagem, para que ele possa continuar na escola aprendendo e se desenvolvendo como deve ser com a nossa juventude. Também precisamos capacitar e valorizar o nosso magistério. Precisamos manter o diálogo permanente com os professores, com os sindicatos, para que a gente possa ter, ao longo do tempo, a valorização e a recuperação do seu poder aquisitivo que se perdeu ao longo do tempo e que esse ano voltamos a reajustar. Agora o candidato Rogério tem 1 minuto para a tréplica. Eu quero dizer que nós temos um compromisso, inclusive com a merenda escolar. Essa semana nós acompanhamos, a semana passada, um surto de infecção por merenda escolar de péssima qualidade oferecida aos nossos alunos. Isso é uma coisa absurda, demonstra uma falta de respeito, de compromisso, de apreço pela nossa juventude. Portanto, o candidato Fábio, que defende aqui o governador Belivaldo Chagas, porque ele é o candidato de Belivaldo Chagas, né? Ele vai dizer que vai avançar. Não tem como avançar, a gente tem que fazer uma transformação na educação do Estado, e isso significa a gente ter o passe livre, criar um instituto de ensino profissionalizante e dar os primeiros passos para que a gente tenha a universidade estadual para os nossos jovens, os nossos adolescentes poderem ter uma universidade estadual para fazer sua formação superior. De acordo com a ordem do sorteio, agora é a vez do candidato delegado Alessandro fazer a terceira pergunta com tema determinado. Vamos sortear então esse tema aqui agora. Tema sorteado, IP Saúde. Candidato delegado Alessandro, o senhor pode perguntar à candidata Niuli ao candidato Fábio. Perfeito. Candidato Fábio. 30 segundos. A ocupação política de espaços técnicos tem consequências trágicas para a qualidade do serviço. O IP Saúde é um exemplo disso. Eu gostaria de ouvir do senhor como é que vai tratar essa questão tão importante da saúde pública sergipana. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. O IP Saúde é o plano de saúde do servidor. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, o IP Saúde vem dando prejuízo. Aliás, se falou tanto aqui
do governador Belivaldo Chagas, está aí um erro que o governador Belivaldo Chagas cometeu. Foi entregar o IPSaúde ao comando do PT. Lá o IPSaúde passou a dar prejuízo. Lá o IPSaúde hoje fecha no vermelho todos os meses. E depois disso, a partir de agora, a gente tem que fazer uma redimensionar a nossa rede e verticalizar a nossa rede. De plano de saúde, eu posso dizer a você, do jeito que está lá hoje, com o valor que é pago e com o custo que ele tem, o IPSaúde ele não está saudável, ele precisa ser revisto, precisa ser repensado, com gestão profissional, com pessoas técnicas e capacitadas para que a gente possa virar o jogo do IPSaúde. Chega de fazer saúde com amadorismo, nós precisamos de verticalização dos serviços, verticalização da rede, botar unidades próprias, como é feito todo o sistema de plano de saúde no Brasil. Lembrando, o IPSaúde é o plano de saúde do nosso servidor, é o plano de saúde que eles podem adotar e podem pagar, e nós precisamos cuidar dele com mais carinho, com mais zelo, com profissionalismo e não entregar mais nas mãos de quem já mostrou que não tem capacidade para administrar, que foi um erro do governo Belivaldo, foi ter entregue ao PT durante esse período que passou lá. Agora o candidato delegado Alessandro tem 1 minuto para a réplica. A vantagem do debate é essa, você não tem a preparação do marqueteiro, não tem texto pronto. Aí o candidato vem e confessa. O governo que ele representa retalha o Estado, entrega para a politicagem os cargos, desprestigia a técnica, o bom serviço público. Ele reconhece aqui que o governo que ele representa, e que vai continuar assim se ele for eleito, vai fazer divisão por loteamento político. Essa ineficiência, essa má qualidade é consequência de práticas que são repetidas. Ao romper o grupo, por conta da disputa pela atenção de Jackson Belivaldo, você teve a exoneração em massa, efetivamente eram cargos vinculados ao PT. Mas você tem que pensar se essa turma vai conseguir mudar alguma coisa. Não vão. É muito claro, o método de fazer política deles é esse, ocupação predatória dos cargos, desrespeito pelo cidadão, ausência absoluta de qualidade mínima no serviço público. E a gente está falando de saúde, a gente não está brincando. Então, é muito bom o reconhecimento, a confissão, mas não há como imaginar que vai mudar alguma coisa com esse tipo de gente. O candidato Fábio tem agora 1 minuto para a tréplica. O senador Alessandro é interessante, ele se acha o alto da moralidade. Ele acha que sabe até o que vai acontecer a partir de janeiro no nosso governo. E garanto, senador Alessandro, que nós vamos fazer uma gestão competente, uma gestão profissional do IPSaúde, com pessoas técnicas e capacitadas. Se existiram erros, nós estamos aqui admitindo e dizendo, vamos corrigir, vamos colocar nas mãos de pessoas que merecem, que têm a capacidade técnica para conduzir o IPS como ele merece. Não vai ser apenas com críticas, não vai ser com agressões, não vai ser tentando você me vincular ao governo e à gestão atual, porque eu sou o candidato do governo, mas eu não sou o Belivaldo. Eu tenho a minha forma de ser, tenho a minha forma de pensar, tenho a minha forma de agir e pode ter certeza, Alessandro, que a partir de janeiro, no nosso governo, o IPSaúde será bem cuidado, será redimensionada a sua rede, será todo reestruturado, verticalização, como tem que ser, para que a gente possa garantir o plano de saúde do nosso servidor com qualidade. De acordo com a ordem do sorteio, agora é a vez do candidato Valmir de Francisquinho fazer a 4ª pergunta com tema determinado. Vamos sortear esse tema aqui agora. Tema sorteado, incentivo à pesquisa. O candidato Valmir, o senhor vai perguntar a quem? O senhor tem 2 opções, candidata Niuli ou o delegado? Vou perguntar ao candidato Alessandro. O senhor tem 30 segundos, candidato. Candidato Alessandro, o que você pensa no seu governo, né, para as ciências e a tecnologia, né, no seu governo? Candidato delegado, 1 minuto e meio para a resposta. O investimento em ciência e tecnologia é absolutamente necessário para o desenvolvimento da nossa juventude e para o futuro mercado de trabalho, que é extremamente tecnológico. Nós não temos uma política clara dentro do Estado de Sergipe de valorização da ciência. Estamos constantemente perdendo talentos. Ao longo do mandato como senador, a gente fez investimentos junto à Universidade Federal de Sergipe que ajudaram a colocar a universidade no patamar que ela se encontra, uma das 5 melhores do Brasil. Isso é reflexo dos trabalhos científicos lá realizados, inclusive durante o combate à Covid. Foram emendas nossas que viabilizaram todo o programa de fiscalização de medição por testes.
Sem ciência e tecnologia, e essa é uma marca do desprezo que você tem dos maus governos. Maus governos não investem em educação. Maus governos não investem em ciência e tecnologia. A consequência disso é o que a gente viu agora na pergunta anterior: loteamento de cargos, desprezo pela boa técnica, desrespeito pelo cidadão, ineficiência total. Na nossa gestão isso muda. Você coloca o governo técnico de pé, sem amarras políticas, sem rabo preso, sem telhado de vidro, com capacidade efetiva para fazer a entrega que o sergipano espera. O potencial sergipano é imenso. O que nos falta é uma gestão verdadeiramente independente. E não dá para ser independente quando você já parte desses acordos tão pesados. O loteamento de cargos, a incompetência, a ingerência política são marcas da gestão sergipana pelo menos há 20 anos. Má qualidade, você tem um loteamento muito claro. Antes mesmo de começar a gestão, você já tem esse loteamento feito. E a consequência a gente vê, a ineficiência. Quando chega na próxima eleição, começa um a jogar a culpa no outro, mas deixa um cidadão desatendido. Agora o candidato Valmir de Francisquinho tem 1 minuto para a réplica. Eu entendo também da necessidade dos investimentos necessários, né, para a juventude, para a comunidade estudantil, a juventude do nosso estado. O investimento nas ciências e na tecnologia, para que nós tenhamos jovens preparados, qualificados, né, para que o mercado de trabalho possa absorvê-los, ele como excelentes profissionais. Se você não busca fazer essas parcerias, seja com a Universidade Federal, eu já disse em um outro momento, que nós tivemos algumas falas com a Universidade Federal, e fazer dentro do próprio Estado, né, os investimentos necessários para as ciências e a tecnologia. Só assim nós vamos ter uma sociedade, né, onde as pessoas estão qualificadas, onde o profissional está extremamente preparado. É assim que nós devemos fazer e os investimentos o governo do estado fará com certeza. O candidato delegado Alessandro tem 1 minuto para a tréplica. Na nossa gestão, vamos usar a ferramenta do orçamento participativo. O dinheiro é do povo, o povo define as prioridades. Eu já fiz isso como senador, o único parlamentar federal em Sergipe que faz a distribuição das emendas ouvindo o cidadão. No último ciclo, mais de 60 mil pessoas escolhendo e votando projetos. Isso é muito importante porque o cidadão se sente parte do processo, fiscaliza melhor. Com mais transparência, mais qualidade no emprego de recursos, você gera resultados. E particularmente ciência e tecnologia, com bons investimentos, alavancam a economia, geram novas oportunidades de emprego, um emprego de qualidade, com bons salários, estabilidade e uma capacidade de adequação ao contemporâneo, ao que está chegando agora. Não dá mais para ficar no atraso. Sergipe está condenado ao atraso pela permanência do poder dos mesmos grupos, as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, os mesmos conchavos, os mesmos esquemas. Todos nós sabemos disso, estamos cansados. O sergipano já sinalizou que quer mudar e com fé em Deus vai estar mudando nessa eleição agora no dia 2 de outubro. Agora é a vez do candidato Rogério Carvalho fazer a 5ª pergunta com tema determinado. Vamos sortear o tema e pela ordem aqui, o candidato vai perguntar a candidata Niuli, a única que ainda não respondeu neste bloco. Tema sorteado, DESO. Candidato Rogério, o senhor tem 30 segundos. Bom, quero perguntar à candidata Niuli o que ela pretende fazer para tornar a DESO uma empresa eficiente e que leve água para todos os sergipanos e sergipanas, para que não fique mais nenhum domicílio sem água potável, sem água tratada. Qual é a proposta da senhora para essa empresa? Candidata Niuli Campos, 1 minuto e meio para a resposta. Eu quero dizer a você que é servidor e servidora da DESO, que nós não vamos permanecer com esse programa de desestatização que tem sido proposto pelo governo Belivaldo. Que nós vamos garantir o fortalecimento da DESO como uma empresa pública que é capaz de ter investimento e ser superavitária, que é capaz de virar até um PAC de investimento nas áreas públicas em Sergipe. Se a gente conseguir, de fato, e olha, Sergipe está desde 2014... Os servidores da DESO se reuniram conosco, o sindicato da DESO se reuniu conosco e nos mostraram todos os estudos técnicos que comprovam a viabilidade, a capacidade da DESO. Basta gestão de qualidade, basta investimento e um olhar que mude a lógica do orçamento em Sergipe. Se a gente fortalece a DESO, a senhora e o senhor, que está aí na beira do rio, em Brejão dos Negros, pode parar de passar sede. A senhora e o senhor, que está aí no Alto Sertão Sergipano, em que falta água,
Isso pode parar de acontecer. O governo Belivaldo, por exemplo, gastou milhões em um único município, quando na verdade poderia, com esse mesmo dinheiro, ter encerrado a obra da Doutora do Sertão. Portanto, é preciso mudar a lógica de gestão na DESO, fortalecer o serviço público, fortalecer os servidores e servidoras e fazer com que a DESO, de fato, tenha sua capacidade ampliada, possa ter capacidade de captação de recurso, que o governo do Estado não está fazendo desde 2014, para que, de fato, ela entregue água de qualidade, que é direito do cidadão sergipano. Agora, o candidato Rogério tem 1 minuto para a réplica. É impressionante como as pessoas, os candidatos, alguns candidatos, se referem às políticas do PT como grandes referências e falam mal do PT. O orçamento participativo, as leis de combate à corrupção, a ciência sem fronteira, tudo foi feito nos governos do PT. E as pessoas dizem que o problema é a política, é o PT. Mas eu queria dizer que o PT vai voltar, porque ninguém tem dúvida de que Lula vai voltar a ser presidente. E eu quero aqui reafirmar o nosso compromisso com a manutenção da DESO como empresa pública e vamos buscar capitalizar essa empresa e profissionalizar a gestão para que a gente possa levar água para todos, junto com o nosso presidente Lula, que com certeza ganhará a eleição no primeiro turno. Agora a candidata Niuly Campos, 1 minuto para a tréplica. É fundamental compreender que a DESO é patrimônio do povo de Sergipe. E que até os candidatos, todos esses candidatos que estão aqui, ou representam um governo de continuidade, de governo que quer desestatizar a DESO, que quer privatizar, ou que fica usando outros nomes, como o PPP, para garantir que se faça como está fazendo em Alagoas, que entregue o patrimônio do povo de Sergipe e que, na verdade, aumente taxa para o senhor e para a senhora que está pagando. Isso não garante um serviço público de qualidade. Portanto, tem que fortalecer mesmo a DESO. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer ao candidato Valmir, para dizer ao candidato Rogério, que eu concordo que Lula vai ser eleito no primeiro turno, que é preciso acabar com essa lógica de comparar Lula a Bolsonaro. Que, por exemplo, nós temos aqui um presidente que foi perseguido por um juiz lavajatista, e esse juiz foi declarado parcial. Esse juiz que perseguiu e prendeu Lula é o mesmo juiz apoiado pelo senador Alessandro. Essa galera que está aqui precisa, de fato, dizer a verdade. Tempo, candidata. Muito obrigada. Vamos agora a um breve intervalo. Voltamos em seguida com o debate com os candidatos a governador de Sergipe. O próximo bloco será de perguntas com temas livres. Globo nas eleições. Vamos iniciar mais um bloco do debate. Essa rodada é de perguntas com temas livres. De acordo com a regra acordada com os representantes dos partidos, a partir de agora, cada candidato pode responder até no máximo 2 perguntas por bloco. A sequência de quem pergunta também foi sorteada anteriormente. E quem abre essa rodada de perguntas é a candidata Niuly Campos. Candidata, para quem a senhora quer perguntar? Eu vou perguntar ao candidato Alessandro. A senhora tem 30 segundos. Bom, candidato, parece que incomoda quando uma mulher questiona um delegado. O senhor, num debate anterior, acabou me chamando de machista, é isso mesmo. Contraditório demais me chamar de machista porque eu questionei as suas alianças. A candidata, que é senadora na sua chapa, fez alianças com candidatos que são investigados, foram investigados por ela, que ela indiciou como praticantes de corrupção. O senhor permanecer calado nesse contexto não é muita incoerência? Agora o candidato delegado Alessandro tem 1 minuto e meio para a resposta. A surpresa é justamente pela postura machista mesmo da candidata Niuly. Ela acredita que o homem tem que mandar nas decisões da mulher. Eu penso o contrário. Daniele Garcia é uma delegada de respeito, uma mulher honesta. É uma parceira na construção política que a gente tem hoje e que vem recebendo uma série de apoios relevantes, de gente que já esteve no seu palanque. A senhora é uma política profissional há quase 12 anos. A senhora esteve em cargos comissionados por indicação dos Valadares por pelo menos 10 anos. Quando Valadares votou no impeachment de Dilma, a senhora estava lá nomeada no Senado. A senhora foi comissionada de Jackson, já esteve com Laércio em alianças. Então, eu não consigo entender qual é a sua situação com relação a isso. Especificamente, eu não tenho nenhum tipo de aliança ou qualquer tipo de vinculação com pessoas investigadas. Não recebi também nenhum apoio. Caso seja declarado um apoio, o que eu devo fazer? Eu devo recusar esse apoio?
São pessoas que foram eleitas. Na construção política, na gestão, aí você tem a sua história, a sua própria história. A minha história é efetivamente de combate à corrupção, de enfrentamento do sistema. Eu nunca me acomodei num cargo comissionado e baixei a cabeça quando a decisão não era aquela que eu entendia correta. Pelo contrário, eu sempre enfrentei, por isso que fui exonerado pelo Jackson Barreto. A verdade é tão simples. É muito difícil a pessoa suportar só na base da maquiagem, na base da conversa preparada, treinada da política profissional. Na verdade, todo Sergipe sabe. Daniela é uma mulher honesta e enfrentou o sistema. Eu tenho um trabalho consistente de enfrentamento ao sistema e juntos a gente vai mudar o estado de Sergipe. Nioli Campos, a senhora tem agora 1 minuto para a réplica. Esse comportamento é típico do machismo estrutural, que tenta se apropriar das nossas pautas e que tenta nos acusar de machismo porque não consegue, na verdade, explicar suas próprias contradições. Candidato Daniele pode fazer a aliança que ela quiser. Eu não estou questionando qual é a aliança que ela está fazendo, eu estou questionando o seu apoio a essas alianças. O senhor vota ou não vota na sua candidata a Senado? E essa candidata tem ou não tem aliança com quem ela combateu, indiciou e pediu prisão? O senhor está jogando essa história que o senhor está falando no lixo, porque isso é contraditório. Eu tenho muito orgulho da minha história política. Eu estou na caminhada política há muitos anos e eu sempre estive ao lado da esquerda. Agora vim mais para a esquerda ainda. Sabe o que é candidato? É que eu não nego a política. A política é um caminho de mudança da vida das pessoas. Eu não uso a política como um palanque para dizer que vim aqui ser salvadora da pátria. Portanto, o senhor precisa repensar a sua lógica do machismo e precisa principalmente dizer a verdade ao povo. O senhor está apoiando um candidato que é acusado de corrupção. Agora o candidato delegado Alessandro tem 1 minuto para a tréplica. Chega a ser risível, é muito difícil até de responder piadas, eu não tenho muita vocação para essa coisa do humor. Não existe absolutamente nenhuma pessoa investigada, condenada, processada que tenha meu apoio, isso nunca existiu. É só uma máquina se movendo, de uma integrante do sistema da política que está aí. É o grupo que está no poder há 16 anos, é Jacques, é Vavazinho, é Vavazão, é tudo igual, é tudo parecido. Brigaram pelos mesmos apoios, adorariam ter esses apoios, não recebem porque são pouco competitivos, sob o ponto de vista eleitoral, não tem voto para receber esse apoio. A minha história, a minha vida falam por si. É de combate, é de enfrentamento. A mudança que eu defendo é uma mudança verdadeira. E para fazer mudança verdadeira não pode ter dependência, não pode ter que baixar a cabeça para o chefe, não pode ter que aceitar as determinações de quem quer que seja, tem que seguir aquilo que é princípio, que é a educação que você recebeu quando jovem. Então, de fato, não existe nenhum tipo de contradição. A delegada Daniele tem direito de aceitar os apoios que bem entender e eu de seguir na linha que tenho seguido sempre ao longo da minha vida. Pela sequência, agora é a vez do candidato Fábio perguntar. Candidato, a quem o senhor vai perguntar? Ao senador Rogério Carvalho. O senhor tem 30 segundos. Senador Rogério Carvalho, vamos falar de orçamento secreto. Eu não tenho problema nenhum com as minhas emendas, inclusive as de RP9. Mas aparentemente o seu partido tem. O presidente Lula chegou a dizer que se era secreto é porque era safadeza e que não deveríamos votar em senadores que votaram a favor do orçamento secreto. Seu partido soltou nota pública repudiando o seu voto pela manutenção do orçamento secreto. Já disse, não tenho problema nenhum com isso. Como é que você explica? Agora, o candidato Rogério, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Eu votei na lei orçamentária, que é a lei orçamentária anual. Assim como o senhor votou, como o deputado, o senador Alessandro votou, essa é a lei orçamentária anual. Eu votei para tirar o secreto do orçamento. Eu votei para tirar o que escondia a forma de aplicação do recurso. Isso foi o meu voto, que eu já expliquei na reunião anterior, já mostrei os votos de todas as pessoas. O problema não está na emenda de relator inicialmente, está no uso dessa emenda de relator para comprar o voto dos parlamentares, por exemplo, para votar contra a reforma da Previdência, para garantir que esses parlamentares fizessem a maldade na reforma da Previdência, que fosse votar no BPC, na medida provisória do pente fino, que tirou os benefícios como auxílio-doença, as pessoas que tinham deficiência física, que tiveram que se humilhar para conseguir retomar o seu benefício, que votou no marco regulatório do saneamento para privatizar as empresas. Tudo isso foi comprado com as emendas do orçamento secreto. Esse é o problema que precisa estar em debate e em discussão, e o senhor votou.
Agora o candidato Fábio tem 1 minuto para a réplica, candidato. Senador Rogério Carvalho, o senhor não se preocupe em me explicar nada, você não precisa me dar satisfação nenhuma, porque você não convenceu os sergipanos, você não convenceu o seu partido, você não convenceu o presidente Lula, como é que você quer convencer os nossos eleitores? Agora vamos lá, vamos fazer uma pergunta mais simples para você usar na sua tréplica. Se você votou para acabar com o orçamento secreto e o seu partido orientou de outra forma, que era para o fim, então quem está mentindo? O seu partido era a favor do orçamento secreto, o Lula era a favor do orçamento secreto, só você votou contra? Ou foi você que votou a favor da manutenção do orçamento secreto e agora está buscando uma explicação, tentando negar o óbvio, o que todo mundo sabe? Senador, está ficando feio. O Brasil todo sabe, o seu partido lhe repudiou. Por mais que você explique, por mais que você justifique, você não convenceu o Lula, você não convenceu o PT, quem dirá o sergipanos. Agora a tréplica, o candidato Rogério, também tem 1 minuto. Eu queria dizer que o candidato Fábio Mitidieri, ele mente. Ele mente e a Justiça Eleitoral mandou e me deu o direito de resposta, mandou tirar do ar o vídeo e proibiu o senhor de veicular aquela mensagem que fazia insinuação de que Lula estava me repreendendo. O senhor mente, o senhor faz fake news. O senhor fez fake news quando tenta usar a imagem de Lula vinculada ao senhor. O senhor hoje teve busca e apreensão no seu comitê eleitoral por fraudar material e por descumprir a legislação eleitoral. O senhor mente para o eleitor, o senhor começou essa campanha mentindo, fazendo fake news sobre fundação, sobre orçamento secreto e sobre o apoio de Lula à vossa senhoria. O senhor mente descaradamente para o eleitor sergipano para esconder que Belivaldo é o seu padrinho político. Tempo, candidato, muito obrigada. Bom, de acordo com a ordem do sorteio, agora é a vez do candidato Rogério Carvalho fazer a terceira pergunta com tema livre. Então eu pergunto, candidato, a quem o senhor quer perguntar? Eu quero perguntar ao deputado Fábio Mitidieri. O senhor tem 30 segundos. No caso, o senhor... as pessoas estão querendo saber, deputado, por que é que o senhor tem utilizado de forma reincidente, inclusive já foi multado várias vezes por usar a imagem indevidamente e ilegalmente do presidente Lula no seu programa, se o senhor é o candidato de Belivaldo. Por que o senhor usa reincidentemente, mesmo tendo que pagar a multa? Tempo, candidato Fábio, o senhor tem então 1 minuto e meio para a resposta. O senador Rogério ficou um pouco nervoso. Tome sua água, se acalme. Olha, Lula não é uma exclusividade sua. Eu tenho toda a legitimidade do mundo de votar no presidente Lula. Aliás, quando eu votei contra o impeachment do presidente Lula, você estava em casa assistindo e batendo palma para mim. Eu defendi o governo do presidente Lula e defendi o governo da presidente Dilma quando você não tinha mandato. Aliás, senador Rogério, num momento como esse, onde o presidente Lula faz um esforço nacional para que a gente possa tentar ganhar as eleições no primeiro turno, o senhor tentar tirar o meu direito de votar no presidente Lula, que tem um projeto maior, um projeto nacional, é muito pequeno. É pensar pequeno demais. Aliás, o senhor chegou ao ponto de tentar fazer uma busca e apreensão, foi feita uma busca e apreensão, que vergonha, no meu comitê, para tentar apreender material de campanha que tivesse foto minha com Lula. Esse é o desserviço que você presta ao presidente Lula no Brasil. Isso é um fato nacional. Chegaram lá, não encontraram nada. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que me tire o direito de manifestar o meu voto. Isso quem me deu foi a Constituição. Quem me deu o direito de expressar em quem eu quero votar foi a Constituição brasileira, não foi o senhor, não foi a Justiça. Tá feio, senador Rogério, tá feio. O senhor quer exclusividade, patrimônio. Aliás, o senhor se apoia no governador, no presidente Tempo, Lula. Candidato, tempo. Inclusive, o candidato Fábio solicitou nesse momento o direito de resposta. Esse direito está sendo analisado, daqui a pouquinho nós teremos o resultado. Agora, o candidato Rogério Carvalho tem 1 minuto para a réplica. Nós não estamos falando de direito de escolher em quem votar. O senhor vota quem o senhor quiser.
e acho que o senhor deve votar em Lula porque ele é o melhor mesmo. Agora, nós estamos falando da ilegalidade. O seu partido não está coligado com o PT nacionalmente, diferente do partido da Niuly, que está coligado com o PT nacionalmente e ela pode usar a imagem do presidente Lula. O senhor não pode, é ilegal, é vedado. Então, quem vedou a utilização do senhor da imagem do presidente Lula não fui eu, foi a Justiça. E o senhor insiste em descumprir a ordem judicial. O senhor, de fato, não tem limites. Já que o senhor já descumpriu pelo menos umas 3 vezes essa... Agora já vai para a 6ª, para a 7ª, para a 8ª vez. Eu quero saber o seguinte, quem vai pagar essa conta? É o contribuinte? É o fundo eleitoral? O senhor vai devolver esse dinheiro para o eleitor? Vai fazer o PIX das multas eleitorais? Porque o senhor está gastando o dinheiro do eleitor, do cidadão sergipano. Tempo, candidato. Muito obrigada. Agora vamos à tréplica. O candidato Fábio tem 1 minuto. Eu fico vendo o senador Rogério passar essa vergonha na televisão. Você quer passar essa vergonha no crédito ou no PIX, meu amigo? Porque o senhor está aqui questionando o meu direito de votar no presidente Lula, que é o seu candidato e que a gente está no mesmo esforço. Aliás, falando em fake news, parabéns. O senhor foi condenado ontem, antes de ontem, 5 ou 6 vezes por fake news contra a minha campanha. É muito triste que a gente esteja deixando de estar aqui hoje falando de propostas para os sergipanos, que querem ouvir o que nós podemos fazer por ele amanhã. E eu tenho que estar aqui dizendo por que é que o senhor acha que tem que ter a exclusividade de apoio do presidente Lula, que o senhor faz de Lula uma bengala para tentar se eleger, porque o senhor não tem propostas para o governo de Sergipe. Isso é muito evidente. E o senhor tenta se apegar ao fato de que eu também voto em Lula para tentar me atacar. É feio, senador Rogério. Agora é a vez do candidato Valmir de Francisquinho fazer a 4ª pergunta com tema livre. Candidato, a quem o senhor vai fazer a pergunta? Vou fazer ao senador Alessandro Vieira. O senhor tem 30 segundos. Senador Alessandro, no seu plano de governo, o senhor diz que no primeiro ano o senhor vai implantar, né, em todas as escolas tempo integral, né, para a comunidade estudantil. Como o senhor faz? Como é que o senhor vai fazer? Né, em apenas 1 ano, implantar, né, tempo integral nas escolas. O candidato delegado Alessandro, 1 minuto e meio para a resposta. O primeiro passo, Valmir, é você fechar a torneira da incompetência e da corrupção, colocar o recurso público no lugar certo. Nós temos que ter um avanço rápido, porque nós estamos muito para trás. Durante 15 anos, ele não conseguiu atingir sequer o mínimo de desempenho. Então é muito importante você ter uma meta consistente, bem feita, e você ter trabalho para poder colocar isso no lugar. Ouvindo os técnicos, reconstruindo a carreira da educação, fazendo investimentos para que você possa ter, ao mesmo tempo, condições sanitárias, adaptação para a inclusão e internet rápida nessas escolas. Hoje o que nós temos é um quadro de abandono. Nós temos uma maquiagem feita em números agora por conta do período eleitoral, isso é muito claro. Os últimos dados divulgados do IDEB foram divulgados com a ressalva de que não se fizesse comparação, porque de fato eles foram alterados por conta da pandemia. E o que você tem é o governo tentando fazer a rotina de sempre, propaganda, publicidade, maquiagem, para tentar enrolar o eleitor. Nosso governo não, é trabalho sério, emprego efetivo dos recursos, garantia de que você vai ter o serviço prestado. E não é só a escola em tempo integral, é o tempo integral juntando o ensino médio tradicional com o ensino já técnico profissionalizante, adaptando para esse jovem a realidade de trabalho que ele vai ter. Vagas que serão criadas pelas várias ações de movimentação da economia. A principal delas, para mim, a justiça tributária. Garantir que no nosso governo o pobre pare de pagar imposto sobre consumo. Não é justo que você tenha a pessoa que está lá no Cade Único recebendo auxílio pagando o mesmo imposto do rico. A gente vai mudar isso e vai mudar com vontade de trabalho. Valmir de Francisquinho tem agora 1 minuto para a réplica. Eu fico pensando, né, que tudo que está nos planos de governo, e você que está em casa nos assistindo, né, sabe que é humanamente impossível você implantar, né, em apenas 1 ano em todas as escolas do estado de Sergipe tempo integral. Né, eu digo porque eu tive experiência administrativa e olha que nós construímos mais de 100 salas de aulas, diversas escolas, novas escolas, creche, nós construímos com tempo integral, abrimos aproximadamente quase 2.000 vagas em creche e devemos abrir também vagas de creches para o estado de Sergipe.
né, apoiando, trazendo esse apoio, né, com os prefeitos, com os municípios, essa parceria para que a gente possa implantar no estado de Sergipe, para que as mães de família, os pais de famílias tenham a oportunidade de trabalhar. Você levar cursos profissionalizantes, isso é fundamental e importante para a juventude da comunidade estudantil. Agora o candidato delegado Alessandro tem também 1 minuto para a tréplica. Efetivamente, a parceria com as prefeituras é um caminho necessário. O governo de Sergipe, na gestão Belivaldo Chagas, fechou as portas para os prefeitos. Você não tem um trabalho de parceria, de construção e de atendimento ao povo. O governador tem que vestir a camisa da educação e efetivamente fazer parcerias, reconstruir todo um trabalho que foi deixado de lado e fazer sim a entrega, colocando o dinheiro no lugar certo, garantindo gestão técnica, profissional, séria. As pessoas falam aqui muitas vezes como se combater a corrupção fosse um defeito. Não é. É uma obrigação. Não é só não roubar. É não roubar e não deixar roubar. Garantir que o recurso seja efetivamente bem empregado e garantir que o nosso jovem tenha respeito. Hoje você tem um quadro de abandono na maior parte das escolas. É possível acelerar, vários estados já conseguiram fazer isso, e é possível fazer isso principalmente aproveitando as parcerias. Você tem como fazer uma reconstrução. Ela é urgente, o estado de Sergipe não pode mais esperar. Nós já sabemos que o velho grupo do poder só nos entrega atraso, só nos entrega desmando. A mudança vai chegar agora nessa eleição. O candidato Fábio, do PSD, pediu direito de resposta por causa da fala do candidato Rogério Carvalho, do PT. Nossa produção, junto com a nossa assessoria jurídica, decidiu que não há motivo para conceder esse direito. Agora é a vez do candidato delegado Alessandro fazer a 5ª pergunta com tema livre. Candidato, a quem o senhor quer perguntar? Perguntar ao candidato Fábio Mitidieri. O senhor tem 30 segundos. Candidato, a sua família, as empresas da sua família devem cerca de 100 milhões de reais em impostos. O senhor responde a um processo no Supremo Tribunal Federal por sonegação. O senhor responde aqui no Tribunal de Justiça de Sergipe a um processo por improbidade, prejuízo para o Estado estimado em mais de R$1 milhão. Eu pergunto, com que moral o senhor vai conseguir tomar conta dos recursos públicos de Sergipe? Candidato Fábio, 1 minuto e meio para a resposta. Senador Alessandro, eu já vi alguém gostar de fake news, mas essa foi longe. Aliás, senador Alessandro, não é o senhor, que se diz o arauto da moral, que vai me colocar também em corrupção. Aliás, o senhor foi ontem derrotado na justiça porque tentou alegar isso, colocou isso na TV e a justiça mandou tirar porque é fake news. Senador Alessandro, tá feio. Não é dessa forma que você vai me desconstruir. Se você quiser propostas de combate à corrupção, e eu tenho várias, fortalecimento da DEOTAP, ampliação dos serviços de ouvidoria, melhoria e transparência das licitações do Estado, ampliação dos convênios entre DEOTAP e GAECO, nós vamos conseguir melhorar cada vez mais o combate à corrupção e a sonegação de impostos no Estado de Sergipe. Aliás, o senhor colocou aí mais uma vez um processo que eu apresentei a minha certidão negativa de débito, comprovando que isso era uma fake news, que isso não existia. Portanto, eu peço ao senhor que se retrate. O senhor não precisa disso. O senhor é tido como uma pessoa até educada, mas mentirosa é a primeira vez que eu vejo. Então, eu lamento muito que o senhor esteja partindo para esse lado, mas o sergipano me conhece, o sergipano conhece a índole da minha família, conhece o nosso histórico, e eu lamento que você tenha partido por esse caminho. Infelizmente, é esse o nível do debate que o sergipano está tendo que assistir. Agressões e mais agressões. Você não está me agredindo não, Alessandro, você está agredindo o sergipano que está lhe assistindo nesse momento. Tempo, candidato. O candidato delegado Alessandro acabou de pedir um direito de resposta. A nossa produção, a assessoria jurídica vai analisar, mas por enquanto o senhor tem agora 1 minuto para a réplica. Perfeito. Primeiro ponto a colocar, basta ir para o site. Está lá, STF, processo, Fábio e outra familiar processados por sonegação. Basta ir no site do TJ, Tribunal de Justiça de Sergipe, vai estar lá o Fábio processado por improbidade, juntamente com parceiros políticos. É a verdade. Falar a verdade incomoda essa turma do compadrio, do tapinha nas costas. Importante ressaltar também para você, sergipano, que a justiça anda num relógio diferente para o pobre e para o rico. Esse processo de sonegação dormia numa gaveta por quase 8 anos. Ele subiu só na semana passada para o STF. O outro processo, que está no TJ, sequer teve todos citados. O da improbidade, ele como secretário de Jackson Barreto, envolvido numa denúncia, é o Ministério Público que denuncia, não é, Alessandro? No impacto, num prejuízo de mais de R$1 milhão. E com relação, vou até abrir mão de direito de resposta, com relação a dizer que teve alguma fake news, é pelo contrário, meu amigo. A justiça já reviu, vamos botar de novo na TV amanhã. É a verdade, o senhor tem um processo de sonegação, basta ver o site.
Agora o candidato Fábio tem 1 minuto para a tréplica. Senador Alessandro insiste numa fake news. Eu apresentei a certidão negativa. A movimentação que o senhor fala que houve foi simplesmente a minha apresentação da minha certidão negativa de débito. Então não existe nada diferente nesse sentido. Eu lamento, mais uma vez, que a gente tenha aqui hoje perdendo tempo de falar de combate ao crime, de combate à sonegação, de combate à corrupção, para estar tentando me acusar com agressões. Como eu lhe falei, você não está me ofendendo em nada, você não está me agredindo em nada. Você agride o sergipano, que está do outro lado esperando propostas. Dentro da área de corrupção, de combate à corrupção, eu já disse, vamos fortalecer a Deltap, dar mais autonomia a ela, para que ela possa reforçar ainda mais o seu trabalho. E pode ter certeza, senador Alessandro, que o meu nome é limpo, meu nome é honesto, eu sou ficha limpa, tenho 14 anos de vida pública e, graças a Deus, de vida pública honrada que trouxe do meu pai, Luiz Mitidieri, que o senhor tentou, de alguma forma, ofender hoje, mas tudo bem, eu lhe perdoo. Hora de ir para o intervalo. Voltamos em seguida com o debate dos candidatos a governador de Sergipe. Globo nas eleições. Estamos de volta com o debate da TV Sergipe. A gente começa agora a rodada de perguntas com temas determinados. Volto a lembrar que a sequência de quem faz a pergunta foi definida através de sorteio com a presença dos representantes dos candidatos. Neste bloco também, cada candidato pode responder a no máximo 2 perguntas. Vamos agora sortear o primeiro tema, lembrando que esse tema escolhido não volta mais para a urna. Temos aqui o tema combate à fome. E de acordo com o sorteio, o delegado Alessandro inicia essa rodada de perguntas. Candidato, a quem o senhor quer perguntar? Pergunto ao candidato Fábio Mitidieri. O senhor tem 30 segundos. Candidato Fábio, a fome voltou no estado de Sergipe com muita força. Nós temos uma dificuldade de atendimento, um retardo no atendimento, um represamento do fundo de combate à pobreza. Eu gostaria de saber quais são as suas posturas, seus posicionamentos com relação a isso. Candidato Fábio, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Senador Alessandro, o combate à fome é uma das prioridades do nosso futuro governo. Eu tenho dito que nós precisamos ampliar os programas de transferência de renda para os nossos sergipanos. Programas como o Cartão C+, que atende hoje a 20 mil sergipanos. Nós vamos fazer com que o Cartão C+, chegue às mães solo, aquelas mães que têm mais de 2 filhos e não têm um companheiro ao seu lado. Hoje recebe R$200. Nosso programa de governo propõe receber R$600 às mães solo. Mas nós também temos que ampliar o programa Mão Amiga, que já atende a citricultura, já atende o leite, já atende o milho. Nós queremos levar o Mão Amiga para a risicultura, para cuidar dos nossos risicultores lá do bairro São Francisco e também para a pesca. Com isso, nós vamos garantir também que tanto na Intersafra quanto também no Defeso, a risicultura e os pescadores tenham direito ao Mão Amiga. Nós precisamos ampliar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Sergipe, o PAA estadual, para que a gente também possa auxiliar aquelas pessoas que mais precisam, comprando da agricultura familiar, reforçando a nossa agricultura familiar. Muita coisa pode ser feita e deve ser feita nos programas de transferência de renda para que a gente mude essa realidade do combate à fome. Infelizmente, a fome voltou a ser uma realidade no Brasil no pós-pandemia e nós precisamos, enquanto gestores, cuidarmos dos sergipanos e mudarmos essa realidade. Candidato delegado Alessandro, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Primeiro eu peço que o eleitor que nos acompanha faça uma reflexão rápida. O candidato Fábio estava no governo o tempo inteiro e essas coisas não foram efetivadas. Agora, na hora da promessa, para convencer o eleitor, a promessa chega sempre muito bonita, muito enfeitada. É muito importante programas de transferência de renda, a gente vai fazer isso, nosso plano de governo deixa claro, mas também garantir a imediata segurança alimentar. As pessoas estão passando fome. Você precisa levar para o interior a rede de restaurantes populares Padre Pedro, garantir a entrega efetiva de refeições e, ao mesmo tempo, potencializar a economia, porque não adianta só assistência, você tem que ter uma rampa de saída para o mercado de trabalho. A ampliação do NAT, a garantia de que você tenha cadastramento, qualificação, readequação e reencaixe, reinserção das pessoas no mercado de trabalho é muito importante. Tudo isso pode ser feito, nós mostramos lá como relator do auxílio emergencial.
O nosso trabalho, em conjunto com outros parlamentares, garantiu a ampliação para mais de 50 milhões de pessoas. Tudo isso se faz com trabalho, seriedade e respeito técnico, mas não só na hora da eleição, durante toda a gestão. Agora o candidato Fábio tem 1 minuto para a tréplica. O senador Alessandro tenta desfazer dos programas que dão certo, que já existem no governo do Estado e que a sociedade já abraçou, como é o caso do programa Mão Amiga, que nós estamos propondo ampliar, e como é o caso do cartão C+, que também estamos tentando ampliar e vamos ampliar a partir de janeiro do ano que vem. É importante que a gente mostre à sociedade que nós estamos vivendo um outro tempo, um pós-pandemia. A fome e a miséria voltou a ser uma realidade, triste realidade do nosso país. E a gente tem que ter esse compromisso. Não é só com promessa, não é só com falácia, é fazendo, é mostrando no dia a dia. E nós estamos fazendo. Tanto que nossa proposta é ampliar essa realidade, trazer a agricultura familiar para próximo, para que a gente possa botar na agricultura familiar, como dentro da merenda escolar, por exemplo, o pequeno produtor da agricultura familiar, pega o seu produto, coloque na merenda escolar e isso vai ajudar a manter a sua família e combater a fome também. Muita coisa pode ser feita e será feita a partir de janeiro no nosso governo. Pela ordem do sorteio, agora é a vez do candidato Fábio fazer a segunda pergunta com tema determinado. Vamos sortear aqui mais um tema neste bloco de temas determinados. Temos aqui Previdência. Candidato, a quem o senhor vai perguntar? Previdência. Candidato Fábio. Senador Rogério Carvalho. Ao senador Rogério Carvalho. Candidato Rogério Carvalho, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. A reforma da Previdência de 2019 foi um dos responsáveis pela nossa estabilidade fiscal, tanto no Brasil quanto no Estado. A reforma da Previdência, de tempos em tempos, é realizada pelos governos federais. Foi feito no governo Fernando Henrique, foi feito no governo Lula, foi feito no governo Dilma também e agora no governo Bolsonaro. Qual a sua proposta para a Previdência de Sergipe? Candidato Rogério, Bom, 1 minuto e meio. Primeiro que a reforma da Previdência que o senhor votou em Brasília foi uma reforma que tirou direito dos trabalhadores que ganham menos, que ganham até 5 salários mínimos. Isso reduziu o benefício em mais de 30% e isso vai reduzir a renda média dos brasileiros pobres. O senhor votou com Bolsonaro e votou para retirar dinheiro dos mais pobres. Isso é muito grave. E isso é o que teve importância para o senhor, o tal do orçamento secreto, porque o senhor votou, porque recebeu a contrapartida através de emendas. Agora, em Sergipe e no Brasil, nós precisamos resolver essa questão de uma vez por todas, sem botar o problema debaixo do tapete. Nós sabemos que o problema da Previdência é de dívida pública e é preciso que, com o novo presidente da República, com o presidente Lula, a gente sente todos os estados e a gente defina qual é o montante dessa dívida pública para alongar e para garantir que os estados não sejam asfixiados, ou seja, sejam sufocados com o pagamento de passivo previdenciário deixado por vários governos. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, deixar bem claro, nós vamos devolver aquilo que o seu governador, que é o seu padrinho político, tirou dos aposentados em 24 meses. Nós vamos devolver cada centavo, como o Deda fez quando o Deda tirou da Previdência dos servidores estaduais. Candidato Fábio, o senhor tem agora 1 minuto para a réplica. Senador Rogério Carvalho não consegue esquecer o orçamento secreto. Lá vai ele falar de orçamento secreto, que ele usou as emendas e agora vem falar na pergunta de Previdência sobre orçamento secreto. E insiste em falar de Belivaldo. Aliás, quanta ingratidão, senador Rogério, de lembrar que o senhor, no final do ano, foi lá em Simão Dias procurar o governador Belivaldo, perguntando se ele queria ser o senador de Lula, para que ele pudesse ser o senador e você ser o governador. Até o final do ano, nós éramos todos aliados. Quando o senhor não foi escolhido, aí o senhor ficou com raivinha, rompeu e hoje não presta mais. Hoje ninguém presta mais. O sergipano não lhe conhece, Rogério. O sergipano sabe da sua história. Não precisa estar falando isso. A Previdência que nós votamos para equilibrar as contas do Estado, que possibilitou que a gente pudesse hoje dar o reajuste ao servidor, que possibilitou que a gente pudesse hoje pagar fornecedor em dia, foi necessário. Sergipe hoje tem uma das melhores previdências do Brasil. Candidato Rogério Carvalho tem 1 minuto para a tréplica. Deputado, candidato, o senhor não respeita regra nenhuma. O senhor não respeita a justiça eleitoral, o senhor faz fake news,
O senhor desobedece à lei eleitoral quando proíbe o uso da imagem do presidente Lula. O senhor fala mal do PT, mas quer a imagem do PT. O senhor quer tudo, candidato. O senhor é um menino mimado que quer ganhar de presente o governo do Estado. Mas o povo não vai lhe dar de presente o governo do Estado, porque o povo precisa deste Estado para poder resolver os seus problemas. E tudo que o senhor fala parece fake, parece um robô reproduzindo o que alguém soprou no ouvido do senhor. Parece que é uma mentira, tudo que o senhor fala. Portanto, o senhor não vai, com um menino mimado, ganhar de presente o governo do Estado. De acordo com a ordem do sorteio, agora é a vez do candidato Valmir de Francisquinho fazer a terceira pergunta com tema determinado. Vamos sortear aqui mais um tema. Cultura. Candidato Valmir, a quem o senhor quer perguntar? Vou perguntar para o candidato Alessandro. O senhor tem 30 segundos. Candidato Alessandro, como o senhor pretende, né, dar incentivo à cultura do nosso Estado, né, para os grupos, né, folclóricos do nosso Estado e para os nossos artistas locais? Candidato delegado Alessandro, 1 minuto e meio para a resposta. Nosso plano de governo deixa muito clara a importância da cultura. Cultura como produção no sentimento de sergipanidade, valorização da nossa terra, mas também como geração de emprego e renda. É uma força muito grande que você tem na cultura para gerar emprego rapidamente. O Estado de Sergipe abandonou há muito tempo. A gente vai criar o calendário específico, fixo, anual, para artistas da terra. Nós vamos garantir dentro do orçamento de 2% a 5% especificamente para economia criativa e cultura. Nós vamos abrir editais para que sejam ocupados os espaços públicos, vamos valorizar a nossa arte, os nossos espaços. Isso aliado com educação, aliado com turismo, gera uma potência de renda. E é muito importante lembrar, Valmir, e você que está nos acompanhando, que através da cultura você resgata o jovem, você faz inserção, você traz essas pessoas para mais perto da produção de conhecimento. Nós temos hoje aqui em Sergipe uma tendência de prefeituras, do governo do Estado, de investimento em artistas de fora, contratos gigantescos, serviços que não são devidamente observados. Ninguém pergunta para o sergipano se é esse o destino que quer dar para o seu dinheiro, o dinheiro que sai do bolso sergipano. Com a gente não vai ter isso. Editais abertos, valorização dos profissionais da terra, pagamento em dia do artista sergipano, que sempre fica para trás na fila de pagamentos, e principalmente entender que essa cultura, esse investimento, vai se reverter no futuro em benefícios para toda a sociedade. Dá para crescer ouvindo os setores com democracia e orçamento participativo. Lembrando que o candidato Fábio acabou de pedir direito de resposta, esse direito vai ser analisado pela nossa assessoria jurídica, daqui a pouco teremos a resposta. Nesse momento, o candidato Valmir de Francisquinho tem 1 minuto para a réplica. Eu entendo que no nosso governo, Sergipe é um celeiro, né, de profissionais, e nós, no nosso governo, nós vamos buscar, através do Banco do Estado, a valorização desses profissionais e de grupos folclóricos no nosso Estado, para valorizar. O Banco do Estado patrocinará, o Banco do Estado pode fazer parceria com os municípios sergipanos e dessa forma, né, nós não vamos gastar dinheiro do Tesouro do Estado para, em épocas de junina, você trazer, né, como trouxeram Margarete Menezes, nada contra Margarete Menezes, mas para cantar numa época de São João e deixar os profissionais, os forrozeiros desprestigiados, né, pelo governo do Estado, né, e por quem poderia ajudar, que seria o governo do Estado. O Estado precisa entender a necessidade de valorizar a prata da casa. Agora o candidato delegado Alessandro tem também 1 minuto para a tréplica. Transparência, investimento feito de forma muito clara e objetiva, valorização do profissional da terra, a garantia de parcerias para que você possa acreditar em empresários que queiram investir em cultura genuinamente sergipana, a valorização dos nossos roteiros, porque nós temos hoje um potencial inexplorado de turismo e, principalmente, muita escuta atenta, essa transferência, essa parceria, para que o cidadão compreenda de uma vez por todas que o dinheiro não é do político.
Você escuta o tempo inteiro o político falando como se fosse lhe dar alguma coisa. Isso não é verdade, o dinheiro é seu. Você paga impostos caríssimos, mais ainda aqui em Sergipe. Reverter isso através da participação popular é muito importante. E não adianta ficar falando que no passado alguém fez. O que a gente vai fazer é agora. Orçamento participativo de verdade, como a gente faz com as emendas. Se tem gente que acha bonito fazer participação popular, por que não fizeram nos seus mandatos? Por que não cuidaram da cultura de formativa? Isso você responde pelas urnas, com um projeto sério, de verdade, para mudar a vida das pessoas em Sergipe. O candidato Fábio, do PSD, pediu direito de resposta por causa da fala do candidato Rogério Carvalho, do PT. A nossa produção, junto com a nossa assessoria jurídica, decidiu que não há motivo para conceder esse direito. Bom, de acordo com a ordem do sorteio, agora é a vez do candidato Rogério Carvalho fazer a quarta pergunta com tema determinado. Vamos aqui, então, ao sorteio do tema. Tema rodovias. Candidato Rogério, a quem o senhor quer perguntar? A Niúlio. O senhor tem 30 segundos. Candidata, a senhora sabe que nós, no mandato, conseguimos a liberação de 200 milhões de reais do Finisa para a reconstrução das rodovias. E a gente passa por essas rodovias, algumas que faz menos de um ano que foram construídas ou reconstruídas e estão todas danificadas. Qual a opinião da senhora sobre a infraestrutura feita pelo governo estadual? Candidata Niúlio, 1 minuto e meio. Em Sergipe, candidato, nós temos incompetência na aplicação do dinheiro público. O senhor tem razão, tem mais de 200 milhões, porque o governo do estado de Sergipe já garantiu 200 milhões da Caixa Econômica Federal, mais de 18 milhões do Banco do Brasil, mais de 100 milhões da Caixa, mais de 100 milhões do Banco de Brasília. Olha, tudo isso dá mais de 400 milhões de empréstimos liberados apenas para recuperar as estradas e as rodovias. E até o presente momento, basicamente, não tem nem 35% desse orçamento já liberado que tenha tido obra executada. Portanto, e cadê esse dinheiro? É preciso perguntar, porque Sergipe está num dos piores índices de transparência no país. Sergipe ocupa uma das últimas posições, segundo a Transparência Internacional. A gente não sabe onde está o dinheiro, mas a gente sabe que o senhor e a senhora, que tem aí que escoar a sua produção, encontra estradas, inclusive vicinais, esburacadas. Você sabe que o turismo não funciona porque não tem infraestrutura em Sergipe. Você sabe que você quer se desenvolver, mas que o estado de Sergipe não garante a capacidade de desenvolvimento para o potencial que Sergipe tem, porque não aplica o dinheiro público com responsabilidade, com transparência e com a competência que é necessário para uma governadora do estado aplicar. Portanto, a gente vai mudar essa realidade. Está na hora de Sergipe ter governadora, para a gente tirar essa turma toda que está aí até agora e mudar de verdade o governo do estado. Candidato Rogério, 1 minuto para a réplica. Todas as obras que têm sido feitas, infelizmente, de recuperação de rodovias, elas são de péssima qualidade e antes de serem concluídas já estão sendo recuperadas. A pergunta que eu deixo para os sergipanos é quem vai pagar a conta dobrada. Além disso, são mais de 230 obras paralisadas, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado. Isso significa que Sergipe vive o atraso. Sergipe está parado no tempo. Enquanto a gente olhava no passado para Alagoas e para a Bahia e víamos Sergipe de uma forma avançando, sempre mais forte, hoje a gente se envergonha da situação em comparação com esses dois estados. Então, é preciso que a gente tenha um programa, um governo que de fato coloque o nosso estado no eixo do desenvolvimento, que foque no crescimento, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. A candidata Niúlio tem 1 minuto para a tréplica. Eu queria dizer que eu tive a oportunidade durante essa caminhada eleitoral de estar no Baixo São Francisco com os risicultores. E eles me mostraram a dificuldade que tem de escoar a sua produção, com as estradas esburacadas e acabadas, com abandono do governo do estado, que não garante sequer que a semente chegue no tempo certo, para o pequeno agricultor, para quem coloca comida na mesa do povo de Sergipe. Portanto, é preciso mudar a lógica de quem comanda o governo do estado. Isso passa necessariamente por não eleger quem representa a continuidade desse governo e principalmente por não eleger quem representa um governo bolsonarista, por exemplo. É muito contraditório, minha senhora e meu senhor. Vamos prestar atenção. Nós temos que eleger Lula
mas não podemos eleger um candidato que representa um presidente da República que veio aqui em Sergipe inaugurar um trecho minúsculo de uma BR dizendo que estava fazendo alguma coisa. Bolsonaro devia ter vergonha de fazer isso. Portanto, é preciso mudar a lógica de investimento em Sergipe e é preciso investir com responsabilidade e transparência. Agora é a vez da candidata Niuly Campos fazer a 5ª pergunta com tema determinado. Nós vamos sortear aqui este que será o último tema sorteado deste debate. A habitação. Candidata, quem a senhora quer perguntar? Eu quero perguntar ao candidato Rogério. A senhora tem 30 segundos. Bom, candidato Rogério, a gente conhece o desafio de mais de 100 mil famílias em Sergipe que vive um grave déficit habitacional, que não tem onde morar. Então, considerando que o senhor também fez parte desse governo até muito pouco tempo atrás, como é que o senhor quer tratar a política habitacional em Sergipe? Candidato, 1 minuto e meio. O governo do presidente Lula foi o governo que mais fez habitação popular na história do Brasil. Os governos do PT foram mais de 3,5 milhões de unidades habitacionais, além de ser o governo que mais fez a eletrificação rural. Então, nós vamos, em parceria com o governo do presidente Lula, retomar o Minha Casa Minha Vida, porque ele já garantiu que vai retomar na faixa 1. Nesse governo, o que lançou o programa Casa Verde e Amarela não fez casa nenhuma, só concluiu o que já vinha, o que estava contratado. Portanto, nós vamos ter uma política de ampliação e de construção de pelo menos 50 mil casas em parceria com o presidente Lula nesses primeiros 4 anos. E vamos utilizar áreas consolidadas, áreas que têm infraestrutura, áreas que têm transporte, que têm água, que têm esgoto, que são de propriedade do Estado e que, na maioria das vezes, os governos, diferente do que Deda fez na Coroa do Meio, tenta jogar essas pessoas para longe, fazendo o sistema de apartação. Nós vamos resolver o problema na medida das possibilidades, onde tem área estruturada, com infraestrutura e próximo de onde as pessoas já vivem, para que elas mantenham as suas relações sociais fundamentais para a qualidade de vida dessas pessoas. Candidata Niuly, a senhora tem 1 minuto para a réplica. A marca do governo do PSOL no estado de Sergipe será garantir dignidade para o nosso povo. E dignidade começa com você, meu senhor e minha senhora, tendo onde morar, tendo o que comer e tendo saúde pública e de qualidade para trabalhar. Nós vamos gerar emprego e renda e garantir um Estado que seja capaz de cuidar de sua gente. Portanto, um grande plano de obras públicas, com construção de moradia popular, que garanta que a senhora tenha moradia de qualidade, como o MTST faz, por exemplo, que é uma grande política do PSOL, que constrói moradia popular, gerindo a partir das cooperativas, fazendo com que a construção dessas moradias seja mais barata e seja de melhor qualidade. Boulos mostrou essa semana ao presidente Lula, o presidente Lula como presidente, ao lado da governadora de Sergipe, fará de fato um grande programa de moradia popular. Nós vamos reformar as moradias que estão em situação precária, nós vamos garantir regularização fundiária no nome das mulheres que estão aí nas ocupações e que precisam desse direito humano fundamental à moradia garantida. Candidata. Agora o candidato Rogério tem 1 minuto para a tréplica. Bom, o PT foi o partido que mais fez moradias populares. Deda, quando foi prefeito de Aracaju, fez o PA, foram mais de 5 mil unidades. Depois foi Deda quem conseguiu, como governador, a área que era da Infraero, onde deu origem ao bairro 17 de Março. Foi com Deda que iniciou a construção do bairro Novo, foi um sonho de Marcelo Deda. Portanto, a gente tem no nosso histórico um compromisso com a moradia, com o assentamento de pessoas que não têm terra para trabalhar, com a moradia, com o assentamento de sem terras, com a agricultura familiar, com a economia solidária. Nós temos um compromisso com o povo mais pobre do nosso estado e toda a nossa política vai ser feita em conjunto. E vamos transformar o Banese num grande parceiro dos pequenos e microempreendedores para mudar a realidade de renda do nosso povo. Hora de ir para o intervalo. Voltamos em seguida com o último bloco do debate dos candidatos a governador de Sergipe. Globo nas eleições.
Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do estado na eleição deste ano. Agora os candidatos farão as considerações finais. Cada um terá 1 minuto e meio para passar a última mensagem aos eleitores sergipanos neste debate. Por ordem definida através de sorteio, quem começa é o candidato Fábio, do PSD. O senhor tem 1 minuto e meio. Chegamos à reta final da campanha e eu quero agradecer inicialmente a Deus. Sem Ele, nós não estaríamos aqui. Mas quero agradecer também a você, minha amiga, meu amigo, que abraçou a nossa campanha, que conheceu nossas propostas e me permitiu entrar na sua casa e me apresentar. Em especial, às mulheres, aos jovens. Vocês deram um brilho todo especial à nossa caminhada. Vocês são especiais na nossa vida. No próximo domingo, nós temos uma oportunidade única. O futuro do Sergipe, o Sergipe que você quer para o seu filho, o Sergipe que você quer para o seu pai, para a sua mãe, está na ponta do seu dedo. Me ajude. O que eu peço é uma oportunidade de construir um novo tempo na política sergipana. Sou um jovem preparado, que conheço o nosso povo, honesto, e peço a você hoje que no dia 2 de outubro, no próximo domingo, você vote Fábio Mitidieri 55. Agradeço de coração a todos vocês. O desafio ainda não acabou. Faltam 5 dias para a vitória da juventude, 5 dias para a vitória do nosso povo sergipano, que quer inaugurar um novo momento. Agradeço também a vocês, porque nossa campanha foi limpa, foi honesta, foi propositiva. Nós não caímos nas agressões das fake news que recebemos. Mas peço a você que no dia 2, já, escolha Fábio 55 para renovar. Agora é a vez do candidato delegado Alessandro, do PSDB. O senhor também tem 1 minuto e meio. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está até essa hora acompanhando o debate. É muito importante essa oportunidade de comparar de verdade os candidatos, sem tanta maquiagem, sem tanta proteção dos marqueteiros das equipes. Aqui você tem um retrato muito claro do que a gente tem em Sergipe. Nós temos 2 candidatos que representam um grupo do governo, muito claramente afiliados de Jackson, de Belivaldo Chagas, de tudo aquilo que destruiu o nosso estado. Eles estão aqui tentando enganar você como uma renovação, como um avanço, quando na verdade são sócios do desastre que Sergipe enfrentou. E você tem candidaturas de oposição que você vai poder escolher. Escolha com consciência. As nossas propostas são consistentes. A gente, quando garante que o pobre vai deixar de pagar imposto sobre consumo, a gente está trazendo uma experiência que já é utilizada em São Paulo e Rio Grande do Sul. Isso vai injetar 300 milhões de reais na nossa economia, diretamente no consumo, lá na comunidade. Quando a gente garante isenção para motoristas profissionais, taxistas, mototaxistas, Ubers, a gente está também trazendo experiências que já estão em outros estados. Tudo isso focado em fomentar a nossa economia, em resgatar respeito. E, muito importante, colocar a honestidade na cadeira do governo do estado. Nós merecemos um governo honesto de verdade, um governo que não é de compadrio, que não é de esquema, que não é dos acertos, um governo que cuida do povo e que traz para você o direito de decidir para onde vai o seu dinheiro. Você tem agora a oportunidade, votando no 45 com o delegado Alessandro, de mudar de verdade o nosso Sergipe. Tem o futuro e ele depende do seu voto. Por ordem de sorteio, agora é a vez de Niuli Campos, do PSOL. A senhora também tem 1 minuto e meio. Ok, beleza. Sergipe. Que sempre comandaram o Estado. Não é para ficar mais bonita, não. É para a gente enxergar política que mude de verdade sua vida. Que responda a dor de quem está passando fome em Sergipe, de quem está desempregado em Sergipe. Eu sou mãe, sou filha de professora, sou neta de dona Didica do Doce da Capela. Eu aprendi a ser forte com as mulheres da minha casa. Eu aprendi a ser forte com as mulheres que constroem todos os dias a luta política e a luta de vida do povo de Sergipe. Esses candidatos que aqui estão, preste atenção, minha irmã, eles nunca nos colocaram no centro das políticas de governo. Não acredite que eles vão fazer agora. Nós queremos um Sergipe justo, humano, desenvolvido, um Sergipe socialmente justo, que seja capaz de olhar para as mulheres e colocar nós mulheres no centro de toda a política pública de desenvolvimento do Estado. Não pode entregar mudança quem representa a continuidade de Belivaldo. Não pode entregar mudança quem esteve no governo até muito pouco tempo. Não pode ser a mudança quem representa o ódio do bolsonarismo. Também não pode ser mudança quem posa como super-herói. Os nossos problemas são graves e eles precisam ser resolvidos coletivamente. Eu quero pedir a você que avalie com carinho, que olhe
para quem tem de fato proposta. E dia 2, vote Niuli, 50, para Sergipe ter governadora. Agora o candidato Valmir de Francisquinho, do PL, a sua vez, para as considerações finais. O senhor também tem 1 minuto e meio. Sergipanos e sergipanas, peço a todos nesse momento que vocês, domingo, tenham a oportunidade de mudar os destinos administrativos do estado de Sergipe. Como eu pedi apenas uma oportunidade ao povo de Itabaiana para a gente mudar os destinos administrativos, né, do município de Itabaiana, e as pessoas, a população de Itabaiana me deu. Então, nós fizemos uma administração que saímos da segunda administração com 86% de aprovação, diante das obras, de todas as ações, seja na área da educação, da saúde, da infraestrutura, todas as áreas que nós fizemos investimento. Então, peço a você, sergipano e sergipana, domingo, né, não acredite em fake news. Está lá a foto de Valmir, está lá a foto da doutora Emília, você vai lá, digita 22 e confirma, você vai ver a foto bonitinha e confirma. Valmir de Francisquinho, 22. E vamos mudar a história política do estado de Sergipe. Se Deus quiser, os votos nossos serão todos totalizados. Não fique ouvindo história de ninguém. Então, Sergipe terá oportunidade. Infelizmente, nós tivemos pouco tempo para falar sobre o nosso plano de governo, mas é por conta das regras. Mas eu agradeço a todos, sergipanos e sergipanas. Vote Valmir, 22, vote no nosso senador, 222, Eduardo Amorim, que nós precisamos eleger um senador amigo do nosso agrupamento político. Vamos juntos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Um abraço, Sergipe. Por ordem de sorteio, agora é a vez das considerações finais de Rogério Carvalho, do PT. O senhor tem 1 minuto e meio. Eu quero agradecer a todos os sergipanos e sergipanas que nos receberam em todos os lugares desse estado com muito carinho, com muito amor e com muita esperança. Isso faz da gente aumentar, faz com que a gente tenha uma responsabilidade triplicada, quintuplicada. Nós precisamos cuidar do nosso povo e precisamos fazer isso junto com o nosso povo. Estamos tendo uma oportunidade única na história que talvez não se repita tão cedo, que é ter um presidente da República, que nós sabemos que o presidente Lula será eleito presidente da República, e teremos a oportunidade de ter um presidente alinhado e aliado de um governador estadual. Isso é muito importante para a gente trazer de volta a Petrobras, Projeto Carnalita, gerar emprego, renda, moradia, para a gente efetivamente mudar a vida dos sergipanos e das sergipanas. Eu creio e confio em Deus e no amor que o povo de Sergipe tem pelo nosso estado, que nós vamos ganhar essa eleição e vamos fazer as transformações, junto com Lula, junto com você, com empresários, com sindicalistas, com todos que Sergipe precisa. Vote Rogério 13, vote Lula 13. É 13 lá e 13 cá. É Lula lá e Rogério cá. A TV Sergipe encerra neste momento o debate com os candidatos a governo de Sergipe. Agradecemos aos candidatos Valmir de Francisquinho, do PL, delegado Alessandro, do PSDB, Niuli Campos, do PSOL, Rogério Carvalho, do PT e Fábio, do PSD, que atenderam ao nosso convite. A você, telespectador, agradecemos a audiência e esperamos que o debate tenha contribuído para a sua escolha. Tenham todos uma boa noite.